mais uma vez aqui para meditarmos na palavra de Deus. Hoje vamos falar sobre algo que já mesmo durante a intercessão já fomos orando várias vezes. O tema hoje é um novo coração. Um novo coração. Vamos orar mais uma vez. Amado Pai, é uma grande responsabilidade abrirmos os nossos lábios para compartilhar mensagens que nós acreditamos ser para a honra do Teu nome e em Teu nome. Então a nossa oração é que o Senhor possa falar a nós e que essa Tua palavra manifeste o poder transformador do Teu Evangelho para iluminar a nossa vida e corrigir os nossos passos, nos guiar no caminho estreito para a honra e glória do Teu santo nome. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para o mundo pré-científico, isso é, antes da ciência que nós hoje conhecemos, antes do conhecimento que os homens têm sobre o corpo humano, sobre o cosmos, o universo, para este mundo bíblico, onde os autores das Escrituras escreviam, muita coisa que nós hoje conhecemos sobre a ciência, eles não conheciam. Mas eles usavam a língua de tal forma a passar as verdades que queimavam em seus corações e que eles conheciam, de acordo às limitações do tempo deles. Então, para o mundo pré-científico, o coração, as entranhas, as coisas de dentro da nossa barriga, os nossos rins, para eles, é que representavam aquilo que nós hoje chamamos de mente. Para eles, os nossos pensamentos, as nossas intenções, as nossas motivações, os nossos desejos e os nossos sentimentos estavam nas nossas entranhas, estavam no nosso coração, estavam nos nossos rins. E nós hoje queremos falar sobre um novo coração. E o nosso desejo é que os irmãos e as irmãs pensem no coração nessa perspectiva. Que é lá onde os autores bíblicos centravam a nossa vontade, os nossos pensamentos, os nossos desejos. Então o coração representa isso. Representa as coisas mais profundas da nossa alma. Onde está a disposição da nossa vontade? É lá onde está o nosso coração. E para nós vermos isso, em Gênesis 6, de 5 a 6, nós lemos: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Vejam o coração como tendo a imaginação e tendo os pensamentos. E no verso 6, e então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. O coração do homem se havia enchido de tanto mal, que o coração de Deus feriu. O nosso coração impuro fere o coração puro de Deus. Isso nós estamos a ver em Gênesis 6. Quando em Gênesis 3 nós vemos Adão e Eva quebrando o coração de Deus quando abraçam a transgressão, quando traem a Deus, quando não guardam a aliança com Deus. Em Gênesis 4 estamos a ver Caim a ser o primeiro homicida a matar o seu irmão. Já em Gênesis 6 estamos a ver que e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara. Houve uma multiplicação do pecado.
E ele vai dizer que a imaginação dos pensamentos do coração do homem eram só má continuamente. E isso fez com que Deus lhe pesasse no coração o ter criado o homem. Doeu-lhe no coração ter criado o homem. Em Gênesis 8, verso 21, e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Estas palavras que nós acabamos de ler se referem àquilo que aconteceu depois do dilúvio. Por causa do coração mau do homem continuamente, que nós vimos em Gênesis 6, Deus acaba por decidir enviar um dilúvio. E neste processo, Noé vai ser aquele que vai agradar o coração de Deus. E Deus vai poupar Noé e os seus filhos e as mulheres de seus filhos. E depois de Noé sair da arca, Noé vai fazer um ato de oferenda a Deus. Ele vai sacrificar algo para Deus, animais para Deus. E esse cheiro suave que Deus vai sentir. E o Senhor, de novo, em seu coração, que no capítulo 6 estava ferido, esse coração, aí Deus vai dizer que não tornarei mais a amaldiçoar a terra. Um ato de sacrifício que o homem faz a Deus, a reconhecer a bondade de Deus, a salvação de Deus, vai apaziguar o coração de Deus. E Deus vai dizer: não, eu não voltarei a amaldiçoar a terra por causa do homem. Mas Ele vai dizer de novo: porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Em outras palavras, Deus está a reconhecer que a humanidade havia abraçado um caminho perverso. E desde pequeno havia um desvio no coração do homem. E nós temos aqui meninos. Significa que esse coração mau, essa má imaginação, não está distante do coração de cada um de nós aqui, desde a nossa meninice, e para os meninos que estão aqui, para o Giovanni que está aqui, para a Emma que está aqui, para a Beni que está aqui. Esse coração mau, essa imaginação perversa, não está distante dos vossos corações. Não está distante da vossa vida. Em Salmos 7, versículo 9, nós temos o salmista a dizer: tenha já fim a malícia dos ímpios, mas estabeleça-se o justo. Pois tu, ó justo Deus, provas os corações e os rins. Quer dizer que tudo que acontece dentro de nós, os nossos pensamentos, Deus está a ver, Deus conhece. A ideia é essa, e aqui estamos a ver o termo corações e os rins. Em Apocalipse, já no Novo Testamento, Apocalipse 2, verso 23, a mesma linguagem vamos encontrar aqui. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. É interessante que Deus, apesar de ter dito lá em Gênesis 8 que já não vai amaldiçoar, isso não tira de Deus a posição de que Ele, como justo juiz, terá que dar um pagamento aos injustos. Ele não disse, com as palavras em Gênesis 8, que Ele aceita o coração perverso, os rins que maquinam o mal. Não. Há um dia que Ele vai julgar o coração perverso.
Há um dia que Ele vai visitar a perversidade do coração e dos rins de cada um. Ele vai dar o preço de cada um. Ele está a dizer, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E nós hoje queremos falar sobre um novo coração. Por quê? Porque achamos que é um coração novo, puro, limpo, que vai agradar a Deus. É um coração que oferece as suas entranhas todas em sacrifício vivo, santo e agradável, como diz o apóstolo Paulo em Romanos 12, verso 1. A Deus, é esse que apazigua, esse que recebe de Deus paz e não guerra. Em Lamentações 2, verso 11, nós lemos: já se consumiram os meus olhos com lágrimas, turbadas estão as minhas entranhas. O meu fígado se derramou pela terra por causa do quebrantamento da filha do meu povo, pois desfalecem o menino e a criança de peito pelas ruas da cidade. Aquele que está a lamentar, esse profeta da lamentação, está a dizer que as suas entranhas estão turbadas e o seu fígado está derramado. Quer dizer que a ideia é que o interior da sua alma está aflito pelo sofrimento do seu povo. Então, estamos a ver as entranhas, o fígado, os rins e o coração como aquele local onde os autores bíblicos vão entender, se encontrar os sentimentos mais profundos da nossa vida, os nossos pensamentos, a nossa forma de pensar e de ver a vida. Como é que estão as nossas entranhas diante de Deus? Como é que está o nosso coração diante de Deus? Essa é a pergunta mais importante. Por quê? Porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós seremos inimigos de Deus. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, nós seremos inimigos do próximo. E o maior mandamento é amarmos a Deus de todo o coração, de toda a força, de toda a alma. E ao próximo como a nós mesmos. Em Gênesis 3:6, e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Mas para a mulher chegar a esse ponto de tomar dessa árvore, ela teve uma conversa com um ser que a Bíblia vai chamar de serpente, que em Apocalipse vai se chamar de dragão, que no Novo Testamento vai se chamar de diabo. Essa conversa que teve com a serpente, com o dragão, com o diabo, influenciou o coração da mulher. E a mulher tomou da árvore. Os nossos corações, as nossas entranhas podem ser influenciadas. Se você estiver a conversar com a pessoa errada, se você estiver a se entreter com a coisa errada, o teu coração vai ser influenciado com os sentimentos e com os pensamentos errados. 1 Coríntios 15:33, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Paulo está a nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Guardeis o vosso coração. Onde está o nosso coração? Será que não temos nos envolvido com más conversações? Os nossos amigos não são más influências ao nosso coração? As nossas amigas não são más influências aos nossos corações? Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Lá onde estão os bons costumes, podemos tirar e pôr coração. As más conversações corrompem o coração.
1 João 4:1, amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Em outras palavras, por termos um coração facilmente influenciável, desde a nossa meninice, devemos ter muito cuidado com aquilo que nós ouvimos, porque influencia o nosso coração. Se nós estivermos a falar, a conversar com os enviados de Satanás, os falsos profetas, o nosso coração também pode seguir o caminho da Eva. Podemos também decidir tomar daquilo que Deus nos proíbe, fazer aquilo que Deus proíbe, seguir o caminho que Deus não nos manda seguir. Por isso ele está a dizer, não creiais a todo espírito. Mas como é que você vai ter a capacidade de discernir qual espírito crer, qual espírito negar? Se nós não nos apegarmos às coisas que agradam o coração de Deus. 1 Timóteo 4, de 1 a 2. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Cuidado com o teu coração. Cuidado com as coisas que entram dentro de você. Cuidado com aquele que você ouve ou que você gosta de ouvir. Porque o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos muitos vão largar a fé. Por quê? Porque vão dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Se você não conhecer, se você não encher o teu coração com a sã doutrina, com aquilo que é divino, com aquilo que é puro, você não vai perceber a impureza. Você não vai fazer a diferença entre a verdade e a mentira. E o teu coração vai ser corrompido. No verso 2 ela diz que é pela hipocrisia de homens que falam mentiras. Em outras palavras, os espíritos enganadores e as doutrinas de demônios vêm através de homens enganadores, homens hipócritas, que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Imagina isso. Quer dizer que o coração dessas pessoas é totalmente corrompida, que não entra nada que seja agradável a Deus. É isso que está a dizer, tendo cauterizado a sua própria consciência. E no capítulo 3, do verso 7 a 8, ele vai falar um pouquinho da característica das pessoas que vão seguir, que vão ser corrompidos. Ele vai dizer, são aqueles que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como é que está o teu coração? Como é que está o meu coração? Quantas pregações você já ouviu? Quantos sermões você já ouviu? Quantas orações você já orou? Como é que está o teu coração depois disso? Ele está a dizer, são aquelas pessoas que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Quer dizer, que estão sempre presas na mentira. O coração deles está sempre atrás de coisas erradas. Desejam sempre aquilo que Deus não deseja. Seguem sempre o caminho que Deus não manda seguir. Essas pessoas já têm a marca daqueles que têm o coração corrompido. Ele vai dar o exemplo, vai dizer, e como Janes e Jambres que resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Quer dizer que o entendimento dessas pessoas não casa com o Evangelho, não casa com o caráter de Jesus. E em relação à fé, em relação a essa doutrina, eles são reprovados. Você olha para a vida dessas pessoas, você vai perceber que não vivem segundo o Evangelho. O Evangelho lhes reprova. A verdade e a mentira não casam.
A verdade vai no caminho direito, a mentira vai no caminho esquerdo. A verdade vai para a luz, a mentira vai para as trevas. Como é que está a nossa vida? Meninos e papás, o nosso coração como é que está? Será que temos abraçado a verdade ou temos resistido à verdade? Será que temos nos submetido ao Evangelho ou temos negado o Evangelho? E aquilo que tem acontecido é as pessoas falarem, não, eu até gosto do Evangelho, mas eu só vou com o Evangelho até a 45%, porque o resto eu gosto do pecado, eu gosto das minhas coisas. Eu gosto da minha fornicação. Eu dou o meu dízimo, como alguns dizem. Eu vou à igreja todos os domingos. Mas a fornicação mesmo para deixar, não. Aquilo é difícil. Eu mesmo sou cristão. O meu grande problema mesmo é só a fornicação. Você não é cristão coisa nenhuma. Não vamos só nos enganar. O cristão, Jesus disse, o seu discípulo é aquele que ama a Deus, ama Jesus acima da sua própria vida, acima dos seus próprios prazeres. Como é que você vai dizer, não, eu sigo a Jesus, mas aqui na fornicação não vou deixar? Não, você ama mais a ti mesmo e aos teus desejos do que a Jesus. O teu coração está corrupto. E o nosso coração também vai apresentar uma característica muito interessante. Em Mateus 13, 19, nós lemos, depois de Jesus falar da parábola da semente que vai cair em vários tipos de terras, nós vamos ler assim: ouvindo alguém a palavra do reino e não atendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Nós temos buscado pregar a palavra aqui, exortar do jeito que Deus nos permite. Mas no final do dia, algumas pessoas por vezes dão espaço para que o diabo venha e roube a semente do coração dessas pessoas. E ele está a dizer assim: ouvindo alguém a palavra e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Será que o teu coração tem feito brotar o fruto do reino de Deus? Ou a palavra que você ouve, depois de nós sairmos daqui, você esquece? Não se converte na forma de pensar, na forma de agir, na forma de entender a vida. Então, aqui estamos a ver que o diabo pode roubar coisas do nosso coração. Em Gênesis 4, verso 7, nós lemos Deus a falar com Caim, depois dele ter assassinado seu irmão. Se bem fizeres... Não, antes dele assassinar o seu irmão, quando lhe foi rejeitado a sua oferta que foi mal dada, que não foi entregue de coração, com zelo. Então, ele com aquele semblante triste, Deus se aproxima dele e lhe diz: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. O que é que nós queremos ver aqui? É que o nosso coração é a porta da nossa alma. Aquilo que você abre no teu coração, aquilo que você aceita em teu coração, pode corromper a tua vida, pode destruir a tua vida. Aqui ele está a dizer: se bem fizeres, não é certo que serás aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. Mas é que o pecado está à porta do teu coração. O teu coração pode se abrir ou pode se fechar. Quando você ouve o Evangelho aqui, quando nós aconselhamos biblicamente, quando nós falamos sobre entregar toda a tua vida a Jesus, sobre largar o pecado completamente,
sobre abraçar a tua cruz e seguir a Jesus. Você, sempre que ouve essa palavra, você tem duas opções. Ou você abre a porta e abraça, ou você tem fechado e essa palavra não tem entrado. Isso acontece com cada um de nós. E a nossa questão é, quando nós temos falado de Cristo aqui, quando nós temos pregado o Evangelho aqui, será que nós já abraçamos esse Evangelho de todo o coração? Ou temos deixado a porta aberta para o pecado e para o engano? Para caminharmos de acordo com os nossos desejos, de acordo com as vaidades do mundo. E veja que quando você... E atenção, eu sei que nos conhecemos, sei que temos aqui irmãos que já entregaram a vida a Deus e nós testemunhamos. Mas também temos a certeza de que para alguns aqui ainda precisam realmente crescer e manifestar os frutos do Espírito para termos a certeza que já entregaram o coração todo a Deus. E é por essa razão que por vezes a nossa mensagem aqui é mesmo de arrependimento, não é simplesmente de maturação na fé. Quando você ouve a palavra e você fecha o coração, quanto mais você fazer isso, mais difícil se torna que você venha a ser salvo. Quanto mais você ouve o Evangelho aqui, quanto mais nós falamos de Jesus, e você não abraça o Evangelho, mais difícil se torna você vir a ser salvo no futuro. Por quê? Porque o coração se endurece. É como os calos que se criam. Você agora não tem calos, mas começas a fazer exercícios com a tua mão. Começas a fazer muito exercício com as tuas mãos, depois de um tempo vão sair calos. A palavra de Deus vem a você, prega-se sobre Jesus. Pede-se a ti que te arrependas e que te entregues totalmente a Jesus. E você resiste isso. Você acha, não, agora não. Eu ainda sou muito jovem, eu ainda vou nos meus caminhos, eu ainda vou nos meus pecados, eu ainda vou nos meus amigos errados, eu ainda vou em todas as coisas erradas que nós conhecemos. Quanto mais você resiste ao Evangelho, mais difícil se torna o teu coração abraçar o Evangelho no futuro. Nós vamos ler em Êxodo 33, verso 5. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, diz aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz. Se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Isso que eu acabei de ler se insere naquele cenário onde o povo de Israel fez um bezerro de ouro. Ao invés de se lembrar do Deus que lhe tinha tirado do Egito e adorar ao Deus verdadeiro, eles preferiram fazer um ídolo. Preferiram adorar aquilo que eles fizeram com as suas próprias mãos. E Deus está a dizer, és povo de dura cerviz. És um povo insubmisso, o teu coração não é humilde, você não se rende diante das minhas palavras. Aquele que resiste ao Evangelho é uma pessoa de dura cerviz. E essa coisa de dura cerviz vem da onde? Vem da imagem do boi que é levado a lavrar a terra. E aquele pescoço do boi, quando é muito duro, é difícil se meter lá aquilo que se chama de... como é que chamam aquela parte que põe em cima do boi para poder levar a carroça? Canga. Sim, a canga. Pois fica muito difícil pôr a canga no pescoço de uma vaca de dura cerviz ou de um boi de dura cerviz. Em outras palavras, onde Deus quer guiar o ser humano de dura cerviz não se rende. Ele resiste a Deus. É um povo de dura cerviz. E quanto mais você ouve o Evangelho, você não se submete ao Evangelho,
mais você se torna de dura cerviz. Você está a criar calos no teu pescoço. E Deus vai chegar um momento que vai dizer, esse boi não serve. Ele aqui está a dizer ao povo de Israel, é melhor eu não seguir, eu não subir com vocês, porque se eu subir com vocês ainda vou vos matar. Vejam só o aviso que Deus deu. Moisés teve que interceder diante de Deus para que Deus não fizesse algo terrível contra esse povo de dura cerviz. Nós também que temos ouvido o Evangelho, naquelas áreas onde Deus está a dizer, arrependa-te, deixa de fazer isso, muda de caminho. Se você continuar naquele caminho, o que vem aí à frente vai ser desastroso. Salmos 75, verso 5. O salmista vai dizer, não levanteis a vossa fronte altiva, nem fazeis com cerviz dura. Quer dizer que não sejam arrogantes, não resistam à palavra de Deus. Se submetam ao Evangelho, se humilhem diante de Deus. Aceitem fazer as coisas do jeito que Deus manda fazer. Não levanteis a vossa fronte altiva. Quer dizer, não levantem a vossa cara com orgulho, com resistência. Não. E é assim que tem acontecido com muitos. A pessoa está a pregar o Evangelho, está a trazer o conselho, arrependa-te, siga o caminho de Deus. Mas o orgulho no coração, eu sou muito criança ainda, eu sou muito pequeno, um outro dia sou muito jovem, essa coisa de seguir a Deus. Essas várias respostas são nada mais do que resistência a Deus. Vejam o que é que em Atos 7, 51 vai se falar na boca de Estevão. Homens de dura cerviz, de novo aquela palavra dura cerviz, incircuncisos de coração. Estão a ver o ser orgulhoso, o ser de dura cerviz, caminha com ter um coração duro, com ter um coração que não se submete a Deus. Ele está a falar incircuncisos de coração e ouvido. Vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim sois vós como os vossos pais. Numa primeira instância nós vamos falar, não, essas palavras Estevão estava a falar para os israelitas, os hebreus. Mas há uma aplicação para nós também. Se nós estamos todos os dias a pregar a palavra, se você tem lido a Bíblia, se você tem ouvido o Evangelho, mas você não se submete, você também é um homem de dura cerviz. Também és um incircunciso de coração. E você também continuas no caminho de resistir o Espírito Santo. Salmos 2, de 1 a 3. A pergunta é, porque se amotinam os gentios e os povos imaginam coisas vãs, os reis da terra se levantam e os governos consultam juntamente contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo, rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Estas palavras proféticas estão a dizer o quê? Que os povos do mundo vão conspirar contra a rendição aos pés de Jesus. Que os homens vão resistir à submissão à palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus. Os povos não querem se submeter a Deus. Os homens não querem viver de acordo com o jugo de Jesus, a canga de Jesus. Não. Os homens vão criar esses calos, vão ter esse pescoço duro, essa dura cerviz, e vão dizer, não, eu não quero saber do Evangelho. E eles consultam uns aos outros. Foi isso que eles fizeram para levar Jesus na cruz. Os líderes religiosos da altura, os fariseus, os sacerdotes, foram falar com o poder político e militar da altura e levaram Jesus na cruz. Mas também acontece assim com o coração daquele que não se submete a Jesus. Ele tem o mesmo coração com essas pessoas aqui, com estes reis aqui.
Por quê? Porque ele diz, eu não quero me submeter ao Evangelho. Eu quero continuar a viver do meu jeito. Eu gosto de roubar. Eu gosto de mentir. Eu gosto de fornicar. Eu gosto de beber. Eu gosto de invejar. Eu gosto de me envolver com mulheres lá fora do meu casamento. Eu gosto de fornicação. Eu gosto de desobedecer. Eu quero fazer as coisas que o meu coração quer. Você faz parte deste grupo. Você não quer se meter, não quer se submeter ao Evangelho. Êxodo 5, 2. Vamos ver alguém que é um bom exemplo desse coração maldoso. Mas Faraó disse, quem é o Senhor? Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Estão a ver as palavras de Faraó? Por que Faraó fala desse jeito? Em Êxodo 7:13 nós vamos ler. Porém o coração de Faraó se endureceu e não os ouviu como o Senhor tinha falado. O coração endurecido não ouve as palavras de Deus. Como é que está o nosso coração? Êxodo 14, verso 4. Deus a falar sobre esta pessoa que tinha o coração endurecido. Eu endurecerei o coração de Faraó para que os persiga. E serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército. E saberão os egípcios que eu sou o Senhor. E eles fizeram assim. Faraó, quando Moisés e Arão foram ter com ele e disseram, Deus manda deixares o povo de Israel sair da escravidão, ele diz, não, quem é o Senhor? E ele endurece o coração dele. Eu nem pensar, nem conheço o vosso Deus, que lá saber do vosso Deus. Essa posição de Faraó de dizer eu não conheço o vosso Deus, nem quero saber do vosso Deus, é a posição de todo aquele que ouve a palavra de Deus hoje e ele no coração dele diz, está bem ouvir aquelas mensagens do irmão Norman, do tio Norman, mas para aquela mensagem, o que é que ela saber daquela mensagem? É a mesma coisa. E vejam o que é que Deus fez. Para essa pessoa que tinha endurecido o seu coração, Deus decidiu endurecer o coração dele. Para você que não quer se submeter ao Evangelho, Deus vai criar condições para você nunca se submeter ao Evangelho. E o teu fim vai ser o quê? Vai ser um fim desastroso. E no teu desastre, as pessoas vão ver e vão dizer, é melhor temer a Deus. Está a ver o que aconteceu com o fulano que não ouvia a palavra de Deus, vê o fim dele, foi um mau fim. Vai ser um exemplo para os outros não seguirem. Então, quando nós resistimos a Deus, Deus por vezes chega a um ponto que nos deixa viver de acordo à disposição do nosso coração e inclusive piora a nossa situação para os outros amanhã olharem para nós como exemplo de como não devem viver. Aquilo vai ser, olha, se você seguir, se o Giovanni não se arrepender, o fim do Giovanni vai ser exemplo para alguém não seguir o caminho de Giovanni. Olha, lembra de Giovanni? Ouvia a palavra de Deus todos os sábados em casa, pregavam, oravam, ele não ouvia a palavra de Deus, vê como é que ele cresceu, vê como é que ele terminou. Não adianta vocês seguirem o mesmo caminho. Então nós estamos aqui a falar disso com essa consciência. Estás a ver aquela menina aí, aquela senhora, aquela moça aí assim desgraçada? Sim. Pois, aquela aí é a famosa Benin. Não estamos a falar que queremos isso. Só estamos a dizer que isso pode acontecer. Ela ouvia a palavra, cresceu a ouvir o Evangelho, mas ela preferiu seguir o caminho do pecado. Vê como é que ela terminou. Não façam isso, meninos. Não façamos isso. Nós estamos a ler em Josué 11, de 19 a 20. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeon. Por guerra as tomaram todas. Porquanto do Senhor vinha, vejam a palavra,
porquanto do Senhor vinha o endurecimento de seus corações, para saírem à guerra contra Israel, para que fossem totalmente destruídos e não achassem piedade alguma, mas para os destruir a todos como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Se você resiste ao Evangelho, o teu fim vai ser semelhante. Vai chegar a um ponto que você vai ficar tão endurecido de coração, e esse endurecimento de coração vai te levar à destruição total, porque estás sob juízo. E alguém poderá dizer, não, mas isso aqui é do Velho Testamento. É do Velho Testamento, mas o Deus não mudou. No Novo Testamento, quando Jesus veio, Jesus falava em parábolas por quê? Lá em Mateus 13, que nós lemos, da semente. Não vai ser, depois de Jesus contar em parábolas a questão da semente, os apóstolos chegam, Senhor, por que você prega? Por que você fala em parábolas e não falas assim, de forma simples? Ele disse, porque esse povo ouve com mau coração. São esses que foi profetizado por Isaías lá em Isaías 6. Tendo olhos, não veem. Tendo ouvidos, não ouvem. Estavam de castigo. De tanto resistirem à palavra dos profetas. Quando Jesus veio, estavam endurecidos e não conseguiram ouvir nem entender quem era Jesus. Então, cuidado para não seguirmos o caminho de Israel. Nós vamos ler essa questão mesmo aqui em Mateus 13, 10 a 15. E cercaram-se dele os discípulos, disseram-lhe, porque falas por parábolas? E ele respondendo disse-lhes, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Como assim não lhes é dado? Então a palavra não é para toda a gente ser salva? O Evangelho não é para toda a gente ser salvo? Como é que vamos ouvir aqui, a eles não lhes é dado? Por que a eles não lhes é dado? Vejam a resposta. Verso 12. Porque aquele que tem, se dará, e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. O Evangelho que vocês têm ouvido aqui, o bocado que têm guardado, se vocês não abraçarem todo o coração, aquela coisa que você tem, que você guardou, vai ser tirada do teu coração. Mas se você guardar, Deus vai dar mais. Virá mais Evangelho, virá mais palavra. Virá mais de Deus na tua vida. Ele vai dizer, por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Agora você está a ouvir, vai resistindo, vai chegar a um ponto que você vai querer entender e não vais entender. Vais querer perceber e não vais perceber. E vais continuar na confusão e vais te perder. Por isso o dia é hoje, como vimos a pregação naquela vez, na voz da nossa irmã Laura. É agora o dia de arrependimento, é hoje, não é amanhã. Ele está a dizer, porque o coração deste povo, verso 15, está endurecido. Vejam a explicação. Porque o coração deste povo está endurecido. E por que está endurecido? E ouviram de mau grado com seus ouvidos. São esses que ouvem de mau grado. Estamos a falar aqui de Jesus, estamos a falar sobre arrepender-se e entregar a vida toda a Jesus, mas aquela pessoa que bem no coração não quer abraçar essa mensagem, está a resistir, ainda quer viver de acordo com o mundo, de acordo com o pecado. Ele está a dizer, ouviram de mau grado com seus ouvidos e fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos e ouçam com os ouvidos e compreendam com o coração. Nós precisamos de um coração novo, um coração que compreende as coisas de Deus. E não pode ser um coração desse tipo, que rejeita o ensino de Deus, que resiste o Espírito Santo. Hebreus 3, 13 a 17. Nós somos aconselhados do seguinte modo, antes exortai-vos uns aos outros todos os dias.
durante o tempo que se chama hoje. Vejam. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós, atenção, se endureça pelo engano do pecado. Exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. O pecado está à porta. Está à busca de uma oportunidade. Se você abrir, vai entrar e vai te endurecer. Nós estamos aqui a exortar todos os sábados, com os áudios, com as orações, enfim, para que consigamos cumprir com essa palavra, estarmos exortados todos os dias e resistirmos o pecado. Veja o que é que diz no verso 14. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Significa que somos chamados a guardar a verdade até o dia que vamos morrer. Não é, não, no sábado fico lá tipo uma santinha, tipo um santozinho. Quando volto para casa, começo a viver do jeito do pecado. Do domingo a sexta-feira estou a viver no pecado, nas coisas do mundo. Aí no sábado vamos ter encontro, toma banho, põe perfume, tipo um santozinho. Não. Porque nos tornamos participantes de Cristo se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz hoje, vejam a ênfase, hoje. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na provação, como os israelitas lá no deserto. Porque havendo alguns ouvido, o provocaram. Provocaram quem? Deus. Ouviram a mensagem de Deus, mas rejeitaram essa mensagem. Isso chama-se provocação. Você ouve o Evangelho, mas você não abraça o Evangelho. Você está a provocar a Jesus. Ele está a dizer, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés, mas com quem se indignou por 40 anos. Não foi porventura com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Vejam o fim dos pecadores. Foram mortos. Não se safaram. Quem decide caminhar segundo os desígnios do seu próprio coração vai ter o mesmo fim. E vejam, Isaías 53, verso 1, ele começa a sua profecia com uma lamentação. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Quantas pessoas ouvem o Evangelho e não dão crédito ao Evangelho? Essas mensagens que nós estamos a compartilhar, entra aqui, sai aqui. São poucos que dão crédito à mensagem profética. Então Isaías está a dizer, quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. São palavras muito duras. Eu sempre que leio essa parte, sempre que eu me lembro dessas palavras, eu por vezes paro e olho para a minha vida, e olho para a vida de pessoas à minha volta e me pergunto, puxa, quantas mensagens santas nós ouvimos e nós não guardamos no coração. E por vezes você está à busca de Deus e Deus te põe uma mensagem para compartilhar e você percebe que compartilhaste, mas as pessoas ouviram superficialmente. Quem deu crédito à nossa pregação? Isaías está a perguntar. E a quem se manifestou o braço do Senhor? As palavras que vão seguir de Isaías vão profetizar a vinda de Jesus, como ele seria desprezado. E assim desprezam não somente Jesus, mas a mensagem de Jesus. A pregação santa é desprezada, a exortação santa fala muito, a pregação dele demora muito. Quem deu crédito à nossa pregação? Amanhã é que vamos saber quem deu crédito e quem não deu crédito. Quando estivermos diante de Deus, diante de Jesus, e formos julgados, e alguém vai perceber, puxa vida,
se eu tivesse ouvido o conselho divino, se eu tivesse guardado a mensagem no meu coração. Salmo 141, 4. Não inclines o meu coração para o mal, clama o salmista, nem para se ocupar de coisas más com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma eu das suas delícias. O salmista está a clamar a Deus: Deus, guarda o meu coração para eu não seguir o caminho errado. Nós precisamos deste coração. Não inclines o meu coração para o mal, está a orar o salmista. Em Provérbios capítulo 26, do verso 22 a 25, nós lemos: as palavras do maldizente são como deliciosos bocados que descem ao íntimo do ventre. Como caco coberto de escórias de prata, assim são os lábios ardentes e o coração maligno. Aquele que aborrece dissimula com seus lábios, mas no seu interior encobre o engano. Quando te suplicar com a sua voz, não te fies nele, porque 7 abominações há no seu coração. Aqueles que maquinam mal, aqueles que o seu coração está cheio de coisa podre aos olhos de Deus. Não devemos nos aproximar dessas pessoas porque são contagiosas. Provérbios 6, 16 a 19. Vejam, estas 6 coisas Deus aborrece. E a 7ª Deus abomina, Deus odeia. Que coisas são essas? Olhos altivos, ser de dura cerviz, ser arrogante, ser insubmisso. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente e coração que maquina pensamentos viciosos e pés que se apressam a correr para o mal. Tanto aconselhar, evita esses amigos perversos, mas você só quer ir atrás deles. Pés que se apressam a correr para o mal. Você sabe que aquilo não é bom, faz mal, é impuro, é sujo, mas você só quer seguir aquilo. São pés que se apressam a correr para o mal. No verso 19, testemunha falsa, o mentiroso, e o que semeia contendas entre irmãos. Mas tudo isso vem do coração. Jeremias 17, 9 a 10, nós lemos: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quer dizer que ela é sempre fraca para abraçar o erro. Por isso temos que ter muito cuidado com ela. Quem é capaz de compreender o coração? Agora vejam a resposta de Deus. Eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente. O nosso coração todos os dias é sondado e examinado por Deus. Deus sabe os nossos pensamentos e o que nós guardamos lá dentro. Ele está a dizer: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Cuidado com o teu coração. Mateus 12, 35. O homem bom do seu bom tesouro tira coisas boas, e o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Onde é que está o teu tesouro? No teu coração. Mateus 15, 18 a 19. Mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Vêm do coração. 1 Coríntios 6, 9 a 10. A pergunta é: não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus?
Ninguém vos engane, nem os devasos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, ambiciosos, nem os bêbados, nem os maldizentes que proferem palavras blasfemas, disparates, nem os gatunos herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19 e 21, porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, pórfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Estas coisas todas, como Jesus já nos disse, saem do coração. Então, quando alguém é chamado de carnal, é porque a sua vida é carnal. E essa carnalidade vem do seu próprio coração. 1 Reis 20, 38 a 39, nós vamos ler. A 40, vamos descer isso. Até vamos descer a 43 mesmo. Então foi o profeta e pôs-se perante o rei no caminho. E disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja. Escutem com atenção isso. Deixa-me repetir. Deixa-me até dar um contexto a esse texto, porque é muito importante para a mensagem que nós queremos passar. Em algum momento, um rei de Israel estava com medo de um inimigo, de um povo distante. E naquela aflição, Deus mandou um profeta para me dizer: não tenhas medo, você vai vencer esta batalha. Mas ao longo dessa batalha, era suposto ele destruir totalmente o inimigo, mas ele poupou o rei inimigo. E isso não agradou o coração de Deus. Deus te dá o teu inimigo que afrontou o nome de Deus. Então era preciso o rei de Israel eliminar totalmente, inclusive este rei também devia ser eliminado. Mas ele preferiu poupar. Então o profeta de Deus vai ter com esse rei. Agora vejam o que é que vai acontecer nessa conversa. Então o profeta pôs-se perante o rei no caminho, disfarçou-se com cinza sobre os seus olhos, que era para o rei não perceber com quem falava. E sucedeu que, passando o rei, clamou ele ao rei, dizendo: Teu servo estava no meio da peleja, no meio da guerra. E desviando-se um homem, trouxe-me outro homem e disse: Guarda-me este homem. Se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. Em outras palavras, o profeta está a dizer: estava numa guerra e, desviando-se um homem, trouxeram-lhe um preso. Esse preso, ele lhe entrega e lhe diz: olha, você vai guardar esse preso. Se você fazer escapar esse preso, a vida deste preso vai ser a tua vida. Se não for a vida, vais ter que pagar uma grande multa. Você está a dizer assim: guarda-me este homem, se vier a faltar, será a tua vida em lugar da vida dele, ou pagarás um talento de prata. É um aviso. Agora veja. Sucedeu, pois, que estando o teu servo ocupado de uma e de outra parte, eis que o homem desapareceu. O homem que tinha que lhe guardar conseguiu fugir.
Então o rei de Israel lhe disse: esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Não sei se estão a perceber a ideia. O profeta se aproxima do rei e vai dizer assim: olha, rei, aconteceu mais ou menos o seguinte. Eu, como soldado na guerra, o meu chefe trouxe alguém, me entregou e me mandou guardar esta pessoa, este fugitivo, esta pessoa que nós conseguimos na guerra. E esse meu chefe me disse que se eu fazer com que essa pessoa, se eu não guardar essa pessoa e ela escapar, a minha própria vida vai ser paga por causa dessa pessoa. E aconteceu que eu fiquei muito ocupado a fazer muitas coisas e aquela pessoa acabou por escapar. Vejam a resposta do rei. Esta é a tua sentença, tu mesmo a pronunciaste. Em outras palavras, isso que aconteceu contigo, não tens como escapar. Você fez isso, você mesmo tem que morrer porque te avisaram. Está a entender? Quando Davi pecou, quando se envolveu com a Berseba, matou o marido da Berseba, apareceu também o profeta e falou com Davi do mesmo jeito. Contou-lhe uma história e Davi ficou indignado, sabe o quê? Do mesmo jeito que esse aqui. Davi disse, essa pessoa tinha que ser morta. Disse, a pessoa que cometeu isso é mesmo você. Do mesmo jeito aqui. Então ele vai dizer assim: tu mesmo a pronunciaste. Então ele se apressou, o profeta, e tirou a cinza sobre os seus olhos. E o rei de Israel o reconheceu que era um dos profetas. E disse-lhe: assim diz o Senhor, se no caso de Davi houve misericórdia, aqui não houve misericórdia. Vejam, porquanto soltaste da mão o homem que eu havia posto para a destruição, a tua vida será em lugar da sua vida, e o teu povo em lugar do seu povo. Vejam a gravidade aqui. E foi o rei de Israel para a sua casa, desgostoso e indignado, e chegou a Samaria. E alguém poderá dizer, mas por que eu estou a falar por que eu usei essa história para falar deste caso que tinha que se guardar esta pessoa que tinha sido presa e não se guardou, se deixou escapar? O que é que isso tem a ver com o coração? É que em Provérbios 4, 23, nós lemos sobre tudo que se deve guardar. Guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Deus criou Adão e meteu Adão no jardim e disse: aí você vai ficar, você vai guardar. Era papel de Adão guardar o jardim. Mas Adão não guardou o jardim. Não guardaram o coração, preferiram se apaixonar por uma fruta. Preferiram trocar as coisas divinas por uma fruta. Assim também, muita gente está a ouvir a palavra de Deus, está a dizer, abraça o Evangelho, guarda os caminhos de Deus. Não, você prefere largar o Evangelho por um relacionamento sexual, por uma televisão para assistir coisas perversas, pelas coisas imundas do mundo, coisas passageiras, por uma fruta. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração. Por quê? Porque dele procedem as fontes da vida. Por não guardar o jardim, por não guardar o coração, Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden para a morte. Porque dele procedem as fontes da vida. Você não guarda, você perde o acesso à fonte da vida. Mas, de tudo que nós falamos, há ainda uma esperança. E essa é a razão principal de nós falarmos sobre isso. É porque o Evangelho nos dá uma esperança.
Essa esperança é hoje, é agora, não é para amanhã, é hoje. É que nós podemos mudar de coração. E isso é que é a coisa bonita do caráter do nosso Deus. Que o nosso coração pode ser mudado. Deus nos pode dar um novo coração. Nós podemos ter um novo coração. Em Ezequiel 18, de 30 a 32, nós lemos: portanto, eu vos julgarei, cada um conforme os seus caminhos, ó casa de Israel, diz o Senhor Deus. Tornai-vos e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Em outras palavras, arrependei-vos e voltem-se a Deus hoje. E todo o mal e todo o erro que cometemos no passado, que fizemos no passado, isso não vai mais servir de desgraça para nós. Ele está a dizer: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e fazei-vos um coração novo, e um espírito novo. Pois, ele vai perguntar: por que razão morreríeis, ó casa de Israel? Fazei-vos um coração novo. Deus está a dizer: fazei-vos um coração novo. É possível ter um coração novo. É possível recomeçar hoje, aqui, agora. É possível. Essa é a mensagem de Deus. Que nós podemos ter um coração novo e um espírito novo. Novos pensamentos, nova mentalidade, novos sentimentos, novas ambições, novos desejos, nova visão de vida na pureza, na submissão a Jesus, na palavra de Deus. É possível fazermos um coração novo. E como é que se faz um coração novo? Ele está a dizer: tornai-vos, mudem de direção. E convertei-vos de todas as vossas transgressões. Larguei as transgressões. E a iniquidade, o pecado. É isso, quando você larga o pecado. Quando você larga, se arrepende de toda a iniquidade, dos caminhos errados, você tem um novo coração. E no verso 32 ele vai dizer: porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Deus. Convertei-vos, pois, e vivei. O conselho de Deus é de vida. Larguem o pecado para que tenham vida. Há vida. Mas tem que largar o pecado. Não poderás ter vida e o pecado ao mesmo tempo. Não poderás comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e permanecer ao mesmo tempo no jardim do Éden. Não é possível. Quem abraça o caminho da serpente tem que ser expulso do jardim do Éden, tem que abraçar a morte. Mas ele está a dizer: se vocês se arrependerem, se vocês largarem, rejeitarem o caminho da serpente, vocês podem voltar no jardim. Essa é a mensagem que Jesus encarna quando ele vem e veste o nosso corpo e aceita a cruz por nós, derrama o seu sangue por nós. Essa é a mensagem do Evangelho. Tiago vai nos dizer no verso 7 do capítulo 4: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Verso 8: chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai os corações. Verso 9: senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Isso significa que temos que deixar de ser de dura cerviz, de olhos altivos. Temos que largar a arrogância, temos que nos submeter a Deus. E é isso que é ter um coração novo. É isso que é resistir ao diabo. É quando você se submete a Deus. Colossenses 3, 12 a 13, nós vamos ler: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus,
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Vejam a palavra que vem aí, de entranhas de misericórdia. Estão a ver as nossas entranhas, o coração daquele que abraça o Evangelho tem que ser assim, de entranhas de misericórdia, de coração de misericórdia. E vejam as características que ele vai dar do interior de quem se volta a Deus. Ele está a dizer, de entranhas de misericórdia, de benignidade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. E ele vai explicar ainda mais no verso 13. Suportando-vos uns aos outros. Ao contrário de Caim, que matou o seu irmão, que não suportou o seu irmão. Quando nós temos um novo coração, nós suportamos os nossos irmãos, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se nós somos salvos pela misericórdia de Deus, para com os outros, para com os irmãos, também devemos oferecer a mesma misericórdia que recebemos. Então, Jesus vai nos dizer assim em Mateus 11, de 28 a 30. Vinde a mim. Porque alguém poderá dizer, não, meu coração é duro, meu coração não está puro, meu coração é sujo, meu coração é imoral, eu ainda amo coisas feias, eu quero largar, mas não estou a conseguir. Jesus está a dizer, vinde a mim. Não vai nos prazeres do mundo, não vai nas sugestões da carne. Jesus está a dizer, vinde a mim. Se você, com toda honestidade, percebe que o teu coração é mau, que há coisas impuras que contrariam aquilo que Deus ensina, é você a quem Jesus está a chamar. Vinde a mim. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O pecado oprime, o pecado escraviza. É só olhar para os drogados. Como eles vivem presos na droga, não conseguem largar a droga. Odeiam a droga quando a droga lhes faz mal, mas amam a droga quando a droga lhes faz sentir prazer. Vivem presos. Jesus está a dizer, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus quer aliviar do nosso coração tudo aquilo que é contrário à pureza, à santidade, à justiça, ao amor, à misericórdia. Tomai sobre vós o meu jugo. Vejam, para você tomar o jugo de Deus, você tem que lançar fora a dura cerviz. O teu pescoço tem que se tornar mole, leve. Tens de te submeter, tens de, estou aqui, Senhor, faça as coisas do teu jeito. A partir de hoje eu vou viver de acordo com a tua palavra. Eu não quero mais viver de acordo com o pecado, nem de acordo com as coisas do mundo. É só assim que nós vamos tomar sobre nós o jugo de Jesus. Pessoa de dura cerviz não pode tomar sobre ele o jugo de Jesus. Qual é a nossa posição? Será que vamos buscar a Jesus? Vamos atender a esse chamado dele? Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de quê? De coração. Uma vez as características das entranhas de Jesus, do seu coração, é ser manso e humilde de coração. E é isso que nós, em Cristo, devemos manifestar. Humildade e mansidão de coração. Mas, na maioria dos casos, nós encontramos arrogância e soberba de coração. Encontrareis, ele vai dizer, e encontrareis descanso para as vossas almas. A única forma de nós encontrarmos descanso para a nossa vida
é nós tomarmos sobre nós o jugo de Jesus. Se você não se render a Jesus, você não vai encontrar descanso nunca. Vais correr todos os dias atrás disso e daquilo, a moda te leva, os prazeres sexuais te levam, o dinheiro te leva, todas as coisas do mundo vão te carregar. Você não tem paz, porque você não tomou o jugo de Jesus sobre ti. E o jugo de Jesus é suave. Ele diz, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se submeter a Jesus para o olhar carnal parece uma coisa impossível. Parece uma coisa que está distante. Mas quando você se submete a Jesus, você vai encontrar aquela paz que o mundo não pode dar. Você vai começar a entender a vida com uma profundidade que os livros de filosofia e de psicologia ou a tecnologia que o mundo tem não pode te dar. Essa paz, eu vivo essa paz e sei que não sou o único. Todos aqueles que se entregaram totalmente a Jesus têm essa paz que o dinheiro não dá, que os homens não dão, que sexo não dá, que fama não dá, que nenhuma coisa que este mundo pode oferecer dá. Só Jesus me deu essa paz. E é isso que eu quero que todos nós tenhamos. Mas para isso precisamos ter um coração novo. E esse coração novo só vem quando nós largamos o pecado, largamos as transgressões, a iniquidade e nos submetemos a Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Nada